Deus e para Deus mesmo. Então, eu queria passar só um recadinho rápido para vocês e depois a gente já vai orar para o Estevão começar a aula o mais rápido possível. Queria convidar vocês, na verdade, e falar um pouquinho mais sobre como vai ser o nosso turno de 24 horas. Então, a gente está muito animado. Acho que toda casa de oração espera por isso, por funcionar de 24 horas, e nós teremos esse dia, que nós teremos essa oportunidade de fazer um turno de 24 horas, 12. Então acontecerá no dia 23 de julho, vai começar às 8 horas da noite e vai até o dia 24. Então começa no sábado, às 8 horas da noite, e vai até o domingo, às 8 horas, com o encerramento, né? Como se fosse o horário do culto. Nós teremos turnos no horário do culto também. E o que eu queria conversar com vocês é principalmente convidá-los para estar na sala, né? Aqui vai acontecer aqui mesmo, no Salão 1. Eu queria muito convidar vocês. Nós, né, como casa de oração, queríamos muito que vocês estivessem. Acho que vocês estarão, tenho certeza, transbordantes, né, de tanto conhecimento. E vocês poderão também servir nesse tempo. Então, essa é a novidade, é isso que eu queria contar para vocês hoje, que nós queríamos muito que vocês servissem com a gente nesse tempo. Então, depois de todas as nossas aulas, em que vocês aprenderão também na prática como é um turno, vocês terão a oportunidade tanto de participar da intercessão quanto da adoração, né? Então, dependendo da aptidão aí de vocês, do que vocês se interessam mais, vocês poderão participar. A gente quer muito que vocês participem, né? Então, acontecerá basicamente 3 tipos de turno. Nós temos mais tipos de turno, mas acontecerá 3 tipos de turno, que é o turno devocional, o turno de intercessão e o turno de adoração com a palavra, que foi um pouquinho do que a Maju falou para vocês e um pouco do que a gente vai ver ainda nas aulas. Então, fiquem tranquilos, vocês serão equipados para fazer isso, mas nós queríamos muito que vocês participassem, ou na intercessão ou na adoração conosco. Então, se vocês tiverem esse interesse de participar, vocês podem me procurar, e procurar o Luke também, que é aquele cara ali. E aí a gente conversa sobre o melhor horário para vocês, tá? Porque, afinal, estaremos aqui 24 horas, então não tenha desculpa de que vocês não poderão vir em algum momento. Eu queria orar agora com vocês para que a gente comece a aula. Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse curso, agradecemos porque o Senhor já tem feito muitas coisas, o Senhor tem nos elevado a uma maturidade espiritual maior, o Senhor tem nos elevado a um outro nível. Então, Pai, nós pedimos para que essa noite seja para a Tua glória, para a Tua honra, que o Senhor abençoe o Estevão, que estará aqui ministrando a aula, que ele possa passar de uma maneira clara, Senhor, e eficaz todo o conhecimento que ele preparou para hoje. Pai, que nós, a partir desse curso, possamos Te amar mais, Pai, porque é isso que nós desejamos como cristãos, como casa de oração, que nós conheçamos mais a Ti, que a gente Te ame mais, Pai. De nada vale mais conhecimento se nós não estivermos cumprindo o primeiro e o segundo mandamento, Senhor. Que nós possamos Te amar mais com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa força, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o dia de hoje, abençoa os alunos que aqui estão. Pai, faz o Teu querer e a Tua vontade nesse momento, que o Espírito Santo dirija, Senhor, cada palavra que dita, que o Senhor realmente nos ensine mais de Ti, que o Senhor nos revele mais de Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Vamos orar mais uma vez. Queria convidar vocês a fechar os olhos mais uma vez. Oração nunca é demais.
Deus, obrigado, Senhor, realmente por essa noite. Deus, nós queremos te pedir para que o espírito de sabedoria e de revelação caia sobre nós essa noite. Deus, ilumina os olhos do nosso coração agora, em nome de Jesus, para entender os seus desejos e aquilo que tu queres de nós. Jesus, nós oramos para que o Senhor aquete o nosso espírito agora, em nome de Jesus. Senhor, põe a sua mão sobre o nosso coração e vira-nos para ti essa noite. Senhor, que a nossa alma seja silenciada, Pai, e que a voz do seu Santo Espírito seja clara. Deus, em nome de Jesus, nós abaixamos as nossas armas da religiosidade agora, em nome de Jesus. Nós queremos chegar desarmados na sua presença. Deus, como diz em Jeremias, que o Senhor iria sacudir o que tinha de ser sacudido e derrubar o que tinha que ser derrubado antes de construir a sua obra. Senhor, faça isso no nosso interior essa noite. Derrube o que tem de ser derrubado, sacuda o que tem de ser sacudido. Deus, nós não estamos aqui para tentar descobrir aquilo que nós achamos que é o certo, aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, mas nós queremos aquilo que o Senhor deseja. Dá-nos um espírito de uma só coisa. Dá-nos o espírito como o de Davi, que só queria uma coisa em sua vida, que é contemplar o Senhor, olhar para a sua face e ser fascinado pela sua beleza. Repousa sobre nós essa noite, Senhor. Isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, como o Gilmar fez a aula passada nós falamos sobre a dignidade de Cristo e ele começou indicando alguns livros e eu também quero indicar alguns livros para vocês, tá bom? Vocês estão felizes hoje? Vocês estão alegres? Estão bem? Aí sim. Olha só, eu tive uma professora, ela ainda é viva, tá bom? Às vezes eu falo assim, as pessoas acham que morreu, mas não morreu. É a Carol Basso, a esposa do Ângelo Basso. Ela me dava aula do Sermão do Monte e ela dizia pra gente o seguinte, brincando, né? Ela dizia, se você não gosta de ler, você está na religião errada. Porque o Deus que você serve escreveu um livro. Ele não fez um vídeo no YouTube, ele não fez um podcast, né? Ele não fez algo desse tipo, mas ele escreveu um livro. Ler é uma prática que a gente aprende, é uma disciplina que nós desenvolvemos no nosso interior. Talvez você está ouvindo o que eu estou dizendo agora e está pensando, nossa, eu odeio orar. Orar não, odeio ler. Talvez orar também. Talvez orar também. Odeio ler, não gosto, não consigo, enche o saco. Mas, se você começar a desenvolver isso, você vai aprender. E a Bíblia, gente, a gente lê mesmo não querendo. Mesmo a gente não estando afim. Porque a gente sabe que a gente precisa dela. A gente precisa de Deus. Então a gente se aproxima mesmo não querendo, mesmo às vezes não sendo legal. E o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, ó. Eu estou ouvindo que está um pouco com microfonia a minha voz. Não sei se vocês estão pegando aí. É esse aqui, ó, que chama Dia e Noite Sem Cessar, do Elcio Lodos. O Elcio Lodos, ele já foi o líder da fala portuguesa lá do IHOP, que é a International House of Prayer, lá que o líder sênior é o Mike Bickle, vocês vão ouvir a gente falando bastante dele. International House of Prayer significa Casa Internacional de Oração. E ele é brasileiro, o Elcio, e ele já esteve aqui na Vineyard de Bauru, ministrando esse evento aqui, ó, se chama Passion for Jesus, Paixão por Jesus, foi muito bom. E eu usei este livro e também outro material para formar a aula de hoje. Então esse livro aqui é muito bom, é pequenininho, ó, fininho, dá para você ler em uma semana, duas, é pela editora orvalho.com, do Luciano Subirá.
ele vai falar aqui, sobre o que é uma vida na terra como no céu, o nosso chamado para a oração, vai falar sobre a identidade da igreja como sala, como casa de oração, oração e adoração no espírito do tabernáculo de Davi, que é algo que nós iremos falar essa noite. Ele vai falar sobre os precursores, sobre a última geração. Ele também fala com o viés escatológico, como que a oração está ligada com os últimos dias. Então, muito bom esse livro aqui. Outro livro que eu tenho para indicar para vocês, se vocês forem comprar um livro, compra esse, vocês não vão errar, beleza? É esse livro aqui, Crescendo em Oração, do Mike Bickle, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Esse livro tem a ver com isso, tem a ver com você desenvolver a sua disciplina espiritual e a sua vida de comunhão com Deus. O Mike Bickle é o cara que eu falei que é líder lá do IHOP, né? Quando eu estava fazendo vídeos para o YouTube, eu fiz um vídeo review só sobre esse livro aqui. Então, se você entrar no YouTube, digitar meu nome lá, Estevão Oliveira, ou se você pesquisar livro do Mike Bickle, Crescendo em Oração, você acha meu vídeo lá, e você vai ver eu falando mais coisa do que eu vou falar aqui. Então ele vai falar sobre os fundamentos para oração, né? Gente, tem muita coisa, só vou dar uma pincelada. Ele vai falar sobre oração intercessória, oração devocional, né? Ele também vai falar como se aprofundar na oração. Ele também vai fazer a integração da oração com a adoração e também do movimento global de oração que Deus está levantando nos últimos dias, que tem tudo a ver com todas as nossas aulas, que tem tudo a ver com o motivo de nós estarmos aqui reunidos essa noite. Então, esse livro aqui é muito bom. Se você comprar, você não vai errar. Pode confiar em mim. Pastor Rogério que me deu esse livro aqui. Muito top. Olha o tanto de coisinha que eu pus aqui, de tanto que eu estudei esse livro, muito bom. E se você está pensando em comprar outro livro também, eu não vendo livros, mas se eu vendesse livros, eu acho que ia ser muito bom vendedor. Existe um clássico da literatura cristã, que se você não leu, está errado, irmão. Você tem que começar de novo. E este clássico está na minha mão aqui, Se chama A Celebração da Disciplina, o caminho do crescimento espiritual. Para quem está anotando, e é um bom aluno que anota, é Celebração da Disciplina, do Richard J. Foster. Também tem um livro lá no canal, tem um vídeo lá no canal falando sobre esse livro aqui. Gente, ele vai falar sobre as disciplinas espirituais do crente, do cristão. Ele vai falar sobre as disciplinas interiores, vai falar sobre meditação, oração, jejum e estudo. Estudo também é uma disciplina espiritual para nós. Aqui nessa parte da meditação, ele vai ensinar várias meditações bíblicas e que nós podemos fazer inspirado até mesmo nos místicos da igreja. Todo mundo sabe aqui que a igreja protestante veio de dentro da igreja católica romana, certo? Você ainda é um católico, mas você não é mais romano. Você faz parte da igreja apostólica católica, não romana, mas protestante. E lá atrás, quando existiam os padres, existiam os monges também, que eles dedicavam as suas vidas dentro de um monastério para se dedicar a Deus, à oração, ao jejum, ao estudo da palavra, e esses caras eram chamados de místicos da igreja. E tem muita coisa boa, até mesmo o santo padroeiro da igreja evangélica, Santo Agostinho, né? Que todo mundo fala dele, é a cara do Rogério. Eu falo brincando, tá, gente? Não é santo não, é só zoeira. É porque os evangélicos citam muito ele e esquecem que ele é católico, né? Esquecem que ele era um monge que dedicava a sua vida à oração e o estudo. E aqui ele vai falar de várias meditações. Fala da Meditatio Scripturarum, como fala em latim, que é simplesmente você pegar
uma parte da Bíblia, meditar em cima dela, e então você se aprofunda ali. Imagina você pegar aquele texto em que Jesus está sentado no barco, na praia, e tem uma multidão sentada na areia junto com os discípulos. E então você lê esse texto e você se imagina sentado na praia, ouvindo a voz de um homem, vindo dali assim. Então você imagina aquela brisa do mar salgada vindo e tocando seu rosto. Você imagina você pondo a mão no chão e sentindo a areia. Você imagina o murmúrio das pessoas falando entre si, comentando aquilo que aquele homem está dizendo sentado naquele barco. Você entra dentro da passagem. E um dia você é João, outro dia você é Pedro, outro dia você é Tiago. Isso é a meditação nas Escrituras, é fazer com que a palavra escrita se torne palavra viva. Outra meditação muito interessante, vocês já viram aquela aveia que tem no mercado, chama Quaker, que tem um cara de preto com um chapéu assim? Os Quakers, eles são cristãos, evangélicos, né? E eles viveram lá no passado. Os Quakers são chamados de Quakers porque vem da palavra inglesa earthquake, que significa terremoto, porque eles eram tipo batistas. E aí um avivamento veio sobre eles com os dons espirituais, e quando eles começavam a orar, eles começavam a se chacoalhar assim, e eles foram apelidados de Quakers, né? E os Quakers, da mesma veia lá, eles tinham um estilo de meditação, que eles chamavam de palmas para baixo e palmas para cima. Você senta, coloca suas palmas para baixo e você deposita em Deus, como Pedro fala, para nós lançarmos nossa ansiedade em Cristo. E você deposita em Deus tudo aquilo que está te preocupando. Deus, tira, exemplo, Deus, eu oro para Ti, para que o Senhor me tire o medo, porque essa semana eu tenho dentista e eu tenho medo de ir no dentista. Deus, em nome de Jesus, eu quero depositar sobre você toda a raiva que eu sinto do fulano, de tal. Deus, eu quero depositar e lançar aos seus pés todo o meu orgulho. Eu ainda sinto que eu sou superior que os outros, eu ainda não sirvo a igreja como eu deveria servir, meu coração está no lugar errado. E então, depois disso, você vira suas palmas para cima e você pede para que Deus te capacite naquilo que você não consegue. Deus, dá-me um espírito de coragem para encarar o dentista essa semana. Deus, em nome de Jesus, deposita o seu amor sobre mim, para que eu ame o fulano de tal. Deus, em nome de Jesus, venha sobre mim. E eu esqueci a última coisa que eu disse. Mas aí então você ora pedindo para que Deus capacite você. Essa é a oração meditativa dos Quakers. Existe uma meditação contemplativa que os monges também faziam naquela época, que aí é mais complexo, porque você tem que ir num jardim botânico e num zoológico, que você vai aprender a enxergar o Senhor na beleza daquilo que Ele criou. Existe também uma meditação que significa, que se chama solitude, em que você não diz nada, você só fica lá parado, se concentrando e aprendendo a sentir a presença de Deus no lugar onde você está. Essa daqui é muito difícil, leva muito tempo até você conseguir pegar no tranco, mas a hora que você pega, você é capaz de sentir a presença de Deus aqui, presença de Deus no centro da cidade, e até mesmo se você estiver no meio de um estádio de futebol, você vai parar e você vai aprender a discernir, a entender o que Deus está fazendo ali, sentindo a presença dele. E esse é algumas coisas que ele fala no livro em uma das partes, certo? Ele também vai falar das disciplinas exteriores, fala da simplicidade, da solitude, da submissão do serviço, e tem as disciplinas comunitárias, que é a adoração, a orientação, a celebração
e a confissão de pecados. Não vai errar. Se comprar esse livro aqui, um clássico da literatura cristã, beleza? A celebração da disciplina. Gente, lembra que eu falei ontem que a gente ia ver na aula de hoje alguns tópicos? Um deles eram que eu fiz uma pergunta para vocês, eu perguntei: você sabia que Deus deu um nome para a igreja? Que nome é esse? Por que Deus deu esse nome? Porque Deus te deu um nome. E é isso que nós vamos ver essa noite também. A gente vai ver a importância, o quanto que Deus dá de importância para a oração. A gente vai ver também do porquê você não é o templo de Deus. Lembra que eu falei ontem? Aquela polêmica? Mas antes de a gente começar a aula, eu queria pincelar algo da aula passada, que a gente viu sobre a dignidade de Cristo. Vocês se lembram de quem é Jesus? Isso é algo muito importante para nós, para essa aula e também para nós no futuro. No livro de Provérbios diz que Jesus é a sabedoria. E quando Deus estava criando todas as coisas, o livro diz que a sabedoria estava ao lado de Deus. Quando nós lemos João 1:1, diz que no princípio havia o Verbo, e o Verbo era Deus. A sabedoria estava lá quando tudo foi feito, e o Verbo também estava lá. Quem é a sabedoria e quem é o Verbo? Jesus. Ou seja, Jesus criou todas as coisas. Ele é o Criador. Por meio das mãos dele, tudo o que é visível e invisível foi extraído dele. Se isso é real, Jesus é mais real ainda. Porque se o físico foi tirado de algo físico, então aquilo da onde isso originou é mais real, é mais físico do que isso. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Uma coisa muito interessante que nós vemos nas Escrituras também é que Jesus, ele aparece várias vezes no Antigo Testamento. E ele é chamado de o anjo do Senhor. Aquele anjo com a letra maiúscula, assim, ó. Na teologia nós chamamos de teofanias, que é a aparição de Deus nas Escrituras no Antigo Testamento, porque é inegável. Toda vez que esse tal anjo do Senhor aparece, uma coisa diferente acontece. E os personagens bíblicos se relacionando com esse anjo, com essa pessoa, esse ser misterioso, é completamente diferente de como eles se relacionam com as outras pessoas, né? Algo muito interessante é que nós vemos, né, o anjo do Senhor descendo com mais 2 anjos e se encontrando com Abraão debaixo de uma árvore. E aí então Abraão, ele olha os 3 homens vindo, e ele reconhece quem é, ele sabe quem são eles. Então, o que ele faz? Ele corre até lá e diz: porque o Senhor veio, Senhor, com letra maiúscula. E ele diz: nós viemos aqui para destruir Sodoma e Gomorra, porque a iniquidade daquela cidade é tanta que chegou até o céu. E a gente veio destruir ela, jogar juízo sobre ela. E no meio dessa história, Abraão intercede por Ló. Ele fala: Senhor, se tiver 40 justos, você mata todo mundo? Ele disse: não. Se tiver 30, não. 20, não. 10, não. 5, não. Senhor, tem misericórdia de mim. É a última vez que eu vou te perguntar. Se tiver um justo, não. Não faço isso. E aí então Sara, quando ouve
o anjo do Senhor dizer: Abraão, eu vou te fazer pai de multidões. Ela ri no seu interior. E o anjo vira para ela e diz: por que você está rindo? Você não acredita no que eu estou dizendo? Daqui 1 ano você vai ter um menino. E esse menino vai ser o filho da promessa. Filho da minha aliança. Muito interessante também que em Juízes, capítulo 5, aparece um ser misterioso também, Josué, que era auxiliar de Moisés, né? Ele vê um homem, eles estavam em época de guerra, e ele vê um homem vindo com uma espada desembainhada, que se significa uma espada fora da bainha, que é o lugar onde você põe a espada. Tirou a espada e ele estava vindo na direção de Josué, com uma roupa de guerra, era um homem de guerra. E Josué olha para ele e percebe quem é ele. Então ele corre até esse homem, e o que ele faz? Pergunta para o homem. E que pergunta ele faz? Você é por nós ou pelos nossos inimigos? E aí esse ser misterioso, ele diz uma resposta maravilhosa, que ele diz: não. Não. Acho que ele quis dizer: eu não sou nem a favor de vocês e nem a favor dos outros. Acho que o que ele quis dizer é melhor, Josué, você estar do meu lado. Nem do seu, nem do deles, mas do meu lado. Porque eu sou o comandante do exército do céu. E Josué, auxiliar de Moisés, em Êxodo diz que Josué dormia do lado de fora da tenda, quando Moisés estava lá dentro e a nuvem da glória estava repousada sobre a tenda. Josué subia até certo nível do monte com Moisés. E esse homem, ele era experimentado na presença de Deus. Ele sabia discernir quem era Deus. Então, o ser misterioso vira para ele e diz: é melhor você estar do meu lado, não do lado deles, nem dos seus, porque eu sou o comandante do exército dos céus. Então tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E Josué tira, se ajoelha e adora esse ser misterioso. Antes ainda, a gente vê o anjo do Senhor se manifestando num arbusto chamado sarça. E existia um fogo que não consumia esse arbusto. E do meio do arbusto, a voz do anjo do Senhor diz: Moisés, Moisés, quem fez o surdo ou o mudo, ou o que vê? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora e liberta o meu povo. E Moisés pergunta para o anjo: mas quem eu vou dizer que és tu para aquele povo e para Faraó? E ele fala: diz que o eu sou te enviou. E esse mesmo anjo fez uma aliança com Abraão. Mais à frente, nós vemos esse anjo também se manifestando em diversos momentos, não vamos se alongar muito nisso, mas algo muito interessante acontece. Jesus, ele vem à Terra e ele não deixa as pessoas em dúvida. C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, ele tem um livro chamado O Cristianismo Puro e Simples. E dentro deste livro ele diz que Jesus ou ele era Deus ou ele era um lunático. Porque ele não deixou as pessoas com dúvida de quem ele era. Em João 16 acontece algo muito interessante. Ele diz: vocês lembram de Abraão? Então, ele se alegrou naquele dia
ao me ver aquele dia. Ali, esse verbo, na língua original, ele pode ser passado tanto para o futuro, ou seja, Abraão, ele me verá naquele dia, ou ele pode ser no passado, Abraão me viu. Mas, em muitas versões, a gente vê ele para o futuro, Abraão me verá naquele dia. Mas, quando a gente lê o contexto de tudo que rolou ali, a gente pode perceber que talvez Jesus, ele está dizendo sobre o passado. Porque lembra, ele disse, Abraão me viu aquele dia e se alegrou. O que eles disseram, o que eles perguntaram para Jesus depois que ele disse isso? Eles disseram, você não tem nem 50 anos e você diz que viu Abraão? E aí o que Jesus fala? Ele não deixa dúvida para ninguém. Ele diz, antes de Abraão nascer, eu sou. Ele usa a mesma palavra que ele usou na sarça ardente. Ele diz, eu sou. E aí, os espectadores entenderam claramente o que Jesus ele queria dizer. Porque o que eles fizeram depois disso? Eles começaram a pegar pedras do chão para apedrejar Jesus, porque eles sabiam que ele tinha acabado de dizer que ele era o anjo do Senhor, que tinha se encontrado com Abraão debaixo daquela árvore, junto com mais 2 anjos que depois destruíram a cidade. Ele tinha dito que ele era o homem que tinha dito a Abraão que ele faria Abraão pai de multidões. Eles entenderam que ele era o homem que disse para Sara, Sara, por que você ri do que eu falo? Eles entenderam isso. E eles começaram a pegar pedras, porque esse cara, ele só pode ser maluco. Ele está dizendo que ele é o fundamento dos nossos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Então, pelo Espírito Santo, Jesus ele consegue fugir dali, não sei como. Ele não é apedrejado. E olha só a beleza disso. A mesma voz que disse Abraão, eu vou te fazer pai de multidões, é a mesma voz que disse Moisés, Moisés, liberta o meu povo. A mesma voz, a mesma voz. Maria chegou para esse homem e disse, Jesus, acabou o vinho no casamento. E a mesma voz que falou com Moisés, a mesma voz que falou com Abraão, disse, o que eu tenho contigo, mulher? E a mesma voz virou para os servos e dissem, vão lá, encham os cântaros de água e os tragam aqui. A mesma voz que fundamentou o fundamento dos apóstolos e profetas, dos patriarcas. A mesma voz que disse, haja céu, haja terra, haja tudo que existe. Disse Moisés, chamou Noé, Davi, falou com os apóstolos. Foi a mesma voz que disse, deixa vir os pequeninos até mim. Foi a mesma voz que disse, Judas, você vai me entregar com um beijo. Foi a mesma voz que disse, Eli, Eli, sabactani, na cruz. Vocês conseguem perceber quem é Jesus? Não é simples.
E lembra, Jesus, o comandante do exército dos céus, de Juízes 5, também é o mesmo Jesus, comandante do exército dos céus, que volta em Apocalipse 19, sentado num cavalo branco, com a sua espada na mão e agora com um exército, descendo do céu para fazer uma guerra. Jesus é um homem de guerra, como Juízes 5 diz. A vida de Davi é uma expressão de quem é Jesus. Muitas vezes nós vemos Jesus como um hippie, né? Um cara paz e amor, mas nós esquecemos que Jesus também é chamado de o Senhor dos Exércitos. E esses exércitos, eles não estão com ramalhetes de flores na mão para enfrentar os exércitos inimigos. Jesus tem um fogo queimando em seus olhos, um fogo de paixão, zelo e furor. Como diz em Apocalipse 19, ele pisará as uvas do lagar da ira do furor de Deus, e o sangue dos seus inimigos chegará no freio dos cavalos. Isaías 63, Apocalipse 19, Zacarias 14 diz que o Messias, no seu retorno, virá com o seu manto respingado de sangue. Diz: quem é esse que vem de Edom, com o seu manto salpicado de sangue? Ele vem para reinar e para guerrear com justiça. Ele é Deus. Uma frase que eu sempre gosto de dizer, e que eu já disse inúmeras vezes por aí, muitas vezes a gente cai na intenção que muitas vezes não é errada, mas é uma intenção esquecida de quem é Cristo, e acha que Jesus, ele é aquele amigão brother. Jesus é o nosso amigo, ele é muito mais que isso, ele é o nosso noivo. Mas às vezes a gente acha que quando Jesus voltar, a gente vai dar um toque assim de parceiros, de manos, né? E falar: nossa, Jesus, demorou, hein, cara? A gente estava esperando você e você não vinha logo. Que isso, cara, você está doido? Mas eu acho que o que na verdade tinha que acontecer é a gente se colocar de joelhos e dizer: majestade, só você sabe o quanto nós esperávamos por você. Esse é Jesus. Jesus é o Deus, Criador dos céus e da terra. Colossenses diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Na face de Cristo nós reconhecemos o Pai. E é por isso que Ele disse: quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Deus não se levanta do seu trono. Deus não pode ser visto, senão a pessoa ela é fulminada. Ela é morta pela santidade e potência que existe em Deus. Então, por isso que Jesus, ele é o mediador. Ele é a imagem do Deus invisível. Toda vez que nós vemos Deus se relacionando com o homem, é Cristo ali. Por isso que eu acredito, talvez você não, mas não tem importância, mas por conta de todas as outras teofanias, por conta de Jesus fazer ligações com várias aparições dele no Antigo Testamento, eu acho que também as outras eram ele. Lembra que no Jardim do Éden, na viração do dia, da tarde para a noite, Deus caminhava no jardim e Adão ouvia os seus passos. Ou seja, era físico. Deus estava limitado por um corpo, e quando ele andava, fazia barulho. Era físico o corpo do Deus que andava no jardim. E acredito eu que essa é
um corpo pré-encarnado de Cristo, porque nós vemos esse corpo pré-encarnado de Cristo também fazendo coisas extraordinárias. Vocês lembram quando o povo de Israel estava fugindo do Egito, e aí Deus se colocou atrás do povo numa coluna de fogo, e o texto diz que o anjo do Senhor estava em cima da coluna de fogo, e aonde o anjo se movia, a nuvem da glória se movia junto. Está no texto isso. Esse é o corpo de Cristo antes de se encarnar. Como que isso funciona, não sei. Mas o que a gente sabe também é que o corpo depois da ressurreição também é incrível, porque ele passa por dentro de paredes, né? Esse é Jesus, gente. Agora que a gente lembrou quem é Jesus um pouco, vamos começar a aula, para a gente se achegar a Jesus como Ele merece ser visto, como quem Ele é mesmo. O nosso maior intuito aqui, gente, é que vocês saiam fascinados por Jesus aqui. É isso que importa, nada mais importa. Porque Deus, se Ele acordasse de manhã e Ele tivesse uma lista de afazeres, uma lista daquilo que Ele mais deseja. Quem aqui tem o desejo de ver essa lista? Se Deus tivesse uma lista e Ele tivesse lá tudo que Ele mais deseja, e em primeiro lugar Ele tem uma coisa que Ele deseja acima de todas as outras, e isso pulsa no interior de Deus. Eu quero saber o que é isso. E Deus já disse o que é isso. Ele disse: existe um mandamento sobre todos os outros, e é esse que eu quero que vocês busquem. Deus, quando Ele se casa com o povo de Israel, Ele diz: Moisés, agora essa parte é importante. E Ele diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor vosso Deus de todo o seu coração, a sua força e a sua alma. Essa é a primeira coisa na lista de Deus. É isso que Deus mais deseja. Deus não quer que você faça algo. Deus não quer, talvez, isso é real. Deus, Ele não quer que acima de tudo você sirva num ministério. Deus quer que você o ame acima de tudo. Deus, aquilo que Ele mais exige é amor. É entrega, é comunhão. Uma coisa que é difícil da gente engolir, que é uma realidade que Cristo nos ensinou. Lembra de Marta e Maria? O que Marta estava fazendo? Quando Jesus, o Criador dos céus e da terra, o general do exército do céu, o anjo do Senhor que almoçou com Abraão, o anjo do Senhor que falou com Moisés na sarça ardente, entrou na sala de estar da casa de Maria e Marta. E o que Marta estava fazendo? Arrumando um monte de coisa lá na cozinha. Lembra? Louca. Fazendo as coisas. Jesus está aqui. Fazer um monte de coisa para Ele. E aí Maria se sentou aos pés dele, lembra? E o que Jesus fala? Isso é muito importante. Maria, primeiro ele começa chamando Marta, né? Fala: Marta, Marta. Ele fala: Maria, você escolheu a melhor parte. Ou seja, Marta estava errada. Existe algo que Deus exige mais: relacionamento antes de tudo.
amor e comunhão antes de serviço. Porque existe o primeiro mandamento e existe o segundo. Existe uma ordem hierárquica entre isso, né? O Mike Bickle fala algo muito interessante, que ele diz que dentro do reino de Deus existe algo recompensatório, porque o nosso Deus, além dele ser misericordioso, como o Gilmar disse ontem, de ter salvado a gente, ele ainda tem a natureza galardoadora, ele ainda dá recompensa para nós. Olha isso, que graça, isso é graça, né? A gente não recebeu o que a gente merecia e ainda a gente ganhou tudo que Jesus tem, e ainda Deus vai nos presentear por tudo que a gente fez nessa era, na era vindoura. Isso é graça, muita graça, né? E aí é isso, tá bom? Vamos parar por aqui, vamos começar a falar da aula, tá bom? Gente, podem abrir a apostila de vocês aí na página 20. Relaxa que vai dar tempo da gente falar de um monte de coisa ainda. Vinícius está preparando um monte de pergunta cabeluda ali para fazer. Gente, vocês têm que perguntar. Se não tem pergunta, está errado. Ou está muito difícil e ninguém consegue formular uma pergunta, ou vocês já sabem tudo, diferente de nós, né? Então, vai pensando aí em perguntas que o Gilmar vai responder tudo no final da aula aí. Gente, então na apostila, na página 20, primeiro tópico aí que está escrito bem grande do lado esquerdo: Jesus mudou todas as coisas. Vamos ler esse parágrafo 1 aí. Jesus, ele purifica o templo de Jerusalém e nos ensina algo eterno. Por 2 vezes encontramos passagens nas Escrituras falando sobre a purificação do templo por Jesus, expulsando os cambistas, que é aí João 2 e também Mateus 21. Aí Jesus, ele diz algo muito importante e é uma revelação para todo mundo ali, que é essa frase aí em itálico, que diz: derribai este templo, né? Não templo, mas em 3 dias o levantarei. Pode olhar aqui. Essa declaração de Jesus, ela é extremamente radical, porque até hoje, até aquele tempo, nenhum profeta ou nenhum rei tinha dito isso antes, que o templo ele seria derrubado, né? Mas que ele seria reconstruído em 3 dias. E ninguém entendeu o que Jesus disse, porque a gente vê na narrativa do texto que o pessoal pensa assim: caraca, levou 100 e poucos anos para esse negócio ficar de pé, e ele está falando que vai ser reconstruído em 3 dias. Isso é impossível. Mas o que Jesus ele estava querendo dizer com isso é que ele era o templo. Ele iria morrer e ressuscitar ao 3º dia. Ou seja, olha só que interessante, Deus ele está fazendo uma transição de fase. Antes, a presença de Deus, o lugar aonde portava a presença física de Deus, da nuvem da glória de Deus que repousava sobre o templo, que estava ali onde os sumos sacerdotes se encontravam com Deus, em cima da tampa da arca, que a voz de Deus saía ali, eles sacrificavam ali, derramavam o sangue. Essa presença era portada dentro de um templo, de um lugar, de um prédio. Só que aí Jesus vem e muda tudo. Ele diz: lembra esse templo vai ser derrubado, só que o templo agora vai ser reconstruído em 3 dias. Ou seja, ele disse: o templo agora vai passar a ser eu sou o templo de Deus. Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele portava toda a plenitude da presença de Deus sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava dentro de Cristo e estava andando por essa terra. Então Jesus mudou esse lugar de portação da presença de Deus. Só que aí a gente vê que essa mudança teve um 3º estágio e tudo mudou de novo.
que é quando a gente vê a conclusão dos evangelhos e Pentecostes, que foi um avivamento, um evento extremamente importante para a igreja. Por quê? Jesus disse: olha, vocês vão ficar aí em Jerusalém até que eu envie o Consolador. Então aí vocês vão sair e vão dominar o mundo. Vocês vão pregar por onde vocês forem. E agora, quando nós nascemos de novo, quando nós temos um novo nascimento, nós recebemos esse presente de Deus, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, quando a terra estava sendo formada, o mesmo Espírito que capacitou Moisés, capacitou Josué para fazer tudo o que eles fizeram, o mesmo Espírito que estava em Cristo é derramado sobre a igreja no Pentecostes. E agora, quando nós somos salvos, esse mesmo Espírito passa a habitar no nosso interior. E o Espírito Santo de Deus é Deus. Lembra o Criador? Lembra a voz que saiu da sarça? Lembra a voz que falou com Abraão? Habita no seu interior. Se você entrar no seu quarto, fechar sua porta, ficar quieto, porque quem fala não ouve, e buscar a mesma voz, fala com você, e a gente negligencia isso. Acha que uma farmácia 24 horas é legal, perfeito. Se eu ficar doente no meio da noite, tá? Tô bem, porque eu vou estar lá para comprar o meu remédio. O McDonald's ser aberto 24 horas é um avivamento, né? Quem não quer um Mac? Quem não tem uma fome de Mac 2 da manhã? Os jovens têm, né? 24 horas de restaurante, está tudo certo. Nossa, mas 24 horas de oração? Vocês são muito obcecados. Vocês estão errados. Uma coisa errada com vocês. Essas pessoas dessa igreja são lunáticas, né? Lembra o que o Gilmar disse ontem? Depois que eu falei de quem é Jesus, vocês acham que Jesus é um pouco digno, médio digno ou tipo muito digno? Muito, né? Teve um exemplo que o Ângelo Basso deu um dia numa aula nossa que me marcou muito assim e que explica bastante o que é a dignidade de alguém, né? Por exemplo, foi o exemplo bem radical assim, mas calma. Imagina se você levanta aí do seu lugar, você sobe aqui em cima e me dá um tapa no rosto assim, pá! Sai daí, você está falando besteira. O que você acha que acontece com você? É quase nada, né? Porque as pessoas vão ficar em choque, vão te pegar, vão te levar ali fora, tal. Eu vou ficar triste, bem triste com você, mas depois eu vou ter que liberar perdão, porque eu tenho que amar você. Mas meio que quase nada. Mas agora imagina se você vai lá em Brasília e dá um tapa na cara do presidente Jair Bolsonaro. O que vocês acham que aconteceria com vocês? Muita coisa, né? Muito mais que um tapa em mim. Por quê? Por que será que isso acontece? Existe uma dignidade envolvida. Dignidade tem a ver com quem a pessoa é. Agora imagina uma transgressão, uma lei quebrada contra alguém que é eternamente digno.
Que pena, que condenação alguém que quebrou uma lei contra alguém que é eternamente digno merece. Uma condenação eterna. Porque o ofendido é eternamente digno. Por isso que o inferno ser eterno não é um exagero. Né? Às vezes as pessoas acham isso. Nossa, mas o inferno para sempre? Que exagero, né? Só tive 100 anos de vida e eu vou pagar eternamente por isso? Nossa, Deus é muito exagerado. É que a pessoa ela não ligou ainda o ponto de quem é Deus, né? E da mesma forma, gente, Deus ele é muito digno. Os seres viventes diante de Deus, eles têm olhos por dentro e por fora, cobertos de olhos. E toda vez que eles olham para aquele que está assentado no trono, eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, que era, que é e que há de vir. E aí eles olham de novo e uau! Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, que era, que é e que há de vir. E aí eles vão e olham de novo e é como se simplesmente saísse deles, como se algo não contesse eles, e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Em Salmos 96 diz que todos juntos no templo de Deus dizem glória, porque quando você olha para Deus, você é fascinado, você é afetado por aquilo que você vê. E então, glória, louvor, santidade sai, é exprimido de você. E Deus é quanto de digno, quanto Ele merece receber louvor, adoração e oração. 24 horas de oração é pouco porque Ele merece. Se tivesse 25 horas, 27 horas, 30 horas do nosso dia, ele iria merecer tudo isso. Existem mais de 55 mil casas de oração ao redor do mundo, orando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O IHOP não para há 20 e poucos anos, 24 horas. Todo dia, toda hora, qualquer hora que você quiser, tu liga lá, vai ter gente orando lá, vai ter uma banda lá, tocando, porque Jesus é digno, Ele merece. Lembram de quem Ele é? Esse é Deus. E agora, a presença do templo foi para Jesus e que agora está em você. E é por isso que eu disse que você não é o templo do Espírito Santo. Porque quando Paulo, ele vira para a igreja, e ele diz isso para uma igreja, ele estava escrevendo para uma comunidade, ele diz: por acaso vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Pedro, em Pedro 1, capítulo 2, diz que Deus está edificando uma casa para si. Deus está edificando um templo espiritual. E que nós somos as pedras vivas deste templo. Esse prédio, ele é construído com um tijolo. Ele é feito de vários tijolos para que ele fique de pé. E cada um de vocês aqui é um tijolo na casa do templo de Deus. Sabe essa pessoinha que está sentada aí do seu lado? Você precisa dela, para que o templo, o lugar de habitação de Deus, esteja no nosso meio. Alguns vão dizer glória a Deus, outros vão dizer misericórdia. Mas é isso, felizmente ou infelizmente,
É um processo doloroso de lapidação de cada pedra, para que as pedras se encaixem, se amem e que construam um lugar para Deus morar. Deus também tem outro desejo no coração dele. Quando ele fez a aliança com Davi, em Samuel 7, ele disse: Davi, você moveu o meu coração, porque por muito tempo eu não tinha um lugar para morar. Eles ficavam me jogando de tenda em tenda, mas você teve a ideia que estava no meu coração e quis construir uma casa para mim. Por causa disso, eu vou te dar um presente. Eu vou construir uma casa para você. A sua dinastia nunca mais terá fim. O seu descendente será chamado meu filho. Gente, um homem moveu o coração de Deus a tal ponto de o seu filho, o filho de Deus, ser chamado de filho de Davi. Como isso é possível? Como um homem, como Davi foi capaz de cativar tanto o coração de Deus, que ele fez isso? Não é? Isso é impressionante. E Deus, é esse o outro desejo dele. Ele quer construir uma casa para si, para ele morar. E você é uma pedra viva dessa casa. Por isso que a gente vê em Isaías 56, onde será que está o texto agora aqui? Isaías 56, a partir do versículo 6, vai dizer assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para cultuá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos os que guardarem o sábado, sem profaná-lo, e os que abraçarem a minha aliança. Aí no versículo 7, ele vai falar algo muito importante sobre a casa de Deus, e ele vai chamar a igreja de um nome, que é o nome que a gente está indo atrás hoje, que ele diz: eu os levantarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel, ajuntarei ainda outros, além dos que já foram ajuntados. Então Deus, que está construindo uma casa, e a igreja é sua casa, nessa palavra profética, Deus está falando de sua casa, e Ele dá um nome para essa casa. Ele chama a igreja de casa de oração. Então, casa de oração não é a B-Hop. Apesar da B-Hop ser casa de oração, na verdade ela é uma sala de oração. Porque a casa de oração somos nós, lá dentro. E não é só simplesmente uma casa de oração. Ele fala que nós somos uma casa de oração para todos os povos. Existe uma natureza dupla nessa identidade que Deus deu para a igreja. Uma que é oração. Oração é relacionamento com Deus. Deus está restaurando o lado sacerdotal da igreja antes da volta de Jesus. Como o Gilmar disse, Malaquias 11 diz que antes da volta do Senhor Jesus, incenso seria levantado por toda a terra, do nascer do sol até o poente. Então Deus, ele está movendo a igreja nesse sentido. Ele está restaurando o lugar secreto,
A gente ouviu muito isso. Há uns anos atrás, a gente ouviu muito a igreja falando sobre reino de Deus. Depois começou a falar sobre lugar secreto. Agora isso está meio que caindo. Agora a gente tem ouvido muito falar sobre escatologia, né? Sobre amar mais a Deus. Então Deus, ele está restaurando, ele está movendo isso. E não só isso, ele chama a igreja de o lugar aonde os povos irão concorrer, né? Serão chamados de casa de oração para todos os povos, porque não só um lugar aonde nós vamos portar a presença de Deus e amar a Deus e ministrar a Deus, nós também seremos o socorro para os povos. Nós também seremos uma casa missional, uma casa que prega o evangelho, restaura a comunhão dos homens com Deus. Então a igreja, ela é chamada assim, casa de oração para todos os povos. Então, se você achava que oração era só mais uma coisa, era só mais um a fazer da sua vida de crente, que você ficava assim, nossa, esqueci de novo. Ou tipo assim, nossa, eu tenho que orar mais. Cara, olha a importância que Deus dá para isso. Ele te chamou de uma casa de oração. Lembra que o Gilmar disse que nós somos sacerdotes agora? Lembra? Quando a gente lê Apocalipse 4, fala que Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, e que Ele morreu na cruz para constituir um reino, para constituir reis e sacerdotes. Você tem autoridade em Cristo, e nós governaremos com Ele em seu reino, mas nós também seremos sacerdotes, não só no futuro, mas hoje também. Ser sacerdote significa ter um ministério sacerdotal. E você sabe o que significa a palavra ministério? Trabalho. Numa versão mais light, serviço. Você tem um serviço diante de Deus, você tem um trabalho. E esse trabalho, olha só que noite maravilhosa, eu vim te dizer essa noite que você tem um emprego. Mais um. Misericórdia ou glória a Deus? Você tem outro trabalho, e esse trabalho é ministrar ao Senhor. E isso envolve muitas coisas. Isso envolve amá-lo e ser amado. Isso envolve intercessão, isso envolve ação de graças. Quando a gente olha lá para o livro de Crônicas, que todo mundo acha que não tem nada de interessante lá, tem. Fala que Davi, quando ele construiu o templo de Deus, essa casa, era uma casa de oração. Ele levantou 4.000 músicos e 4.000 porteiros, divididos em seus turnos, para orar 24 horas. Cada um tinha um período em que havia música e havia intercessão. E eles ministravam intercedendo, que é pedindo, fazendo petições diante de Deus, dando ações de graça e também louvando ao Senhor. Por isso que a gente faz um turno de intercessão, um turno de adoração com a palavra e um turno devocional. Isso não é novo, não é mais um vento de doutrina, isso é algo muito antigo mesmo. E todo mundo sabe que Deus vai restaurar a casa derrubada de Israel. Lembra? Deus está construindo a sua casa, irmão. E a gente da B-Hop quer fazer parte disso. E a gente quer convidar vocês a fazer parte disso também. Não precisa ser tão doloroso assim. Essa jornada é maravilhosa.
Então, oração, irmãos, é aquilo que nós somos. Maria escolheu a boa parte, sentar aos pés de Cristo. Oração é o nosso DNA. Muitas vezes a gente coloca o mas depois da oração. A gente tem que orar, mas a gente tem que evangelizar. A gente tem que orar, mas a gente tem que servir. A gente tem que orar, mas a gente tem que servir os pobres. Sim, a gente tem que fazer essas coisas, mas lembra, existe algo em primeiro lugar na lista de Deus. E lembra de quem é esse Deus. Vamos para a página 22 da apostila. Quero ler um pequeno trecho com vocês. Do lado direito da página 22 da apostila, tem o título aí, O que significa ser casa de oração? Quero ler esse texto em itálico aí. Vamos ler juntos, que diz o seguinte: respondendo à pergunta, o que significa ser casa de oração? Significa que Deus fala conosco e nosso coração se move. Então nós falamos as palavras de Deus de volta para Ele e elas movem o seu coração. O resultado é que recursos de Deus são liberados na terra. Que recursos? Seu poder, dinheiro, sabedoria, ideias criativas, unidade e favor. É assim que os redimidos operarão para sempre na família de Deus, sendo movidos por Deus, para pedir a Ele pelas coisas que já estão em seu coração, para que Ele as libere sobre a terra. Você sabe como fazer uma oração infalível para Deus? Uma oração que não falha, uma oração que está no coração de Deus e está em perfeito alinhamento com a vontade de Deus? Você sabe como orar assim? É só você orar isso aqui de volta para Ele, ó. Por isso que nós temos um turno chamado de adoração com a palavra, em que nós simplesmente cantamos a palavra de Deus de volta para Ele. No livro de Efésios, capítulo 1, diz que tem orações apostólicas. Paulo, ele fez uma oração pela igreja, e ele orou: Deus, eu peço para que o espírito de sabedoria e de revelação caia sobre eles. Então, se nós voltarmos para Deus, e aquilo que Paulo orou é a palavra de Deus, se tornou infalível, imutável, irrevogável, e nós virarmos para Deus e dissermos: Deus, o nosso desejo é que o espírito de sabedoria e de revelação caia sobre nós. Isso move o coração do Pai, porque é isso que Ele deseja acima de tudo. Essa é uma oração infalível, uma oração que não falha. Então nós movemos o coração de Deus devolvendo as suas palavras para Ele, e Ele move o nosso, porque nós somos fascinados por aquilo que Deus faz e quem Deus é. Por isso que eu estou dizendo, tudo tem a ver com amar a Deus e ser amado por Ele de volta. Tudo tem a ver com paixão por Jesus. A sala de oração tem a ver com edificação da igreja. Nós nos ajuntamos aqui toda quinta-feira à noite para que a igreja seja edificada, para que nós sejamos edificados, para que Deus nos ame e nós o amemos de volta, porque esse é o desejo dele. Nós não estamos aqui, muitas vezes nós viemos aqui contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, porque, como eu disse, oração é trabalho, é responsabilidade, é disciplina. Quem aqui nunca tentou ter uma vida devocional saudável? E quantos aqui fracassaram? Acho que todo mundo aqui, principalmente eu.
Quem aqui já tentou orar 5 minutos? É fácil, né? Quando eu fui salvo por Jesus, em 2011, eu fiquei sabendo desse negócio de oração, né? Aí eu perguntei para alguns irmãos, né? Mas como que isso funciona? Aí eles falaram, entra no seu quarto, né? Fecha a porta, lê a Bíblia, e aí você conversa com Deus. Falei, beleza. Botei o celular lá, 5 minutão, no timer, né? Que é o relógio inverso, que vai do 5 até 0. Vou lá, vou orar agora. Vixe, orei. Não terminou os 5 minutos, a hora que eu terminei. Eu fiquei, meu Deus, como esse negócio é difícil. Achei que era mais fácil. Aí eu fiquei esperando até dar os 5 minutos. Aí, no dia seguinte, eu fui lá e coloquei 5 minutos de novo, porque eu fiquei muito encabulado. Aí eu fui lá, orei por tudo, orei por mim, orei pela minha família, orei pelo trabalho, orei pela escola, né? Naquela época eu estudava. Orei por tudo, não cheguei no fim. Eu falei, meu Deus, esse negócio parece que não é de Deus, né? Mas aí então chegou um momento que eu entendi. Ou na verdade, eu comecei a orar, né? Então 5 minutos ficou pouco, 10 minutos ficou pouco, meia hora ficou pouco, até que depois de alguns meses, 1 hora ficou pouco. Mas, imagine você, vamos dizer que seja fácil, certo? Orar por 1 hora. Porque quando os discípulos dormiram no Gólgota, quando Jesus voltou da oração dele, ele disse, vocês estão dormindo, vocês não conseguem vigiar nem por 1 hora. Ou seja, no crivo de Jesus, se você não ora nem por 1 hora, você é inútil, né? Então, tipo assim, você não consegue nem por 1 hora. Então, vamos dizer que orar por 1 hora é fácil. Agora imagine orar por 2 horas. Imagine orar por 4 horas. Imagine orar por 6 horas. Imagine orar por 24 horas. Imagine orar 24 horas todos os dias da semana para sempre até Jesus voltar. É complicado, né? Mas existe um jeito muito legal e que a gente vai falar desse jeito na quinta-feira, né? Mas eu estou dizendo isso porque eu estava dizendo sobre o que é oração, né? É mover o coração de Deus e ser movido por Ele também. E tudo isso, gente, que nós vimos até aqui, nos leva a entender que esse ministério chamado de casa de oração na igreja local não tem a ver só com uma igreja local, mas também tem a ver com uma igreja numa região, tem a ver com uma igreja numa cidade, num estado, num país, né? E que a gente consegue ver, não só sobre esses textos que eu falei, mas com muitos outros textos das Escrituras, de que o Espírito Santo de Deus, como diz essa última parte aí da apostila, ele está agora mesmo levantando um movimento de oração e adoração como nunca houve antes na história. Mas por que isso? Por que engajar em adoração e intercessão? Porque esse é o maior e mais elevado chamado que um redimido pode ter na era por vir e nesta era. Esse é o meio principal pelo qual Deus libera o seu poder na terra. Adoração e intercessão estão entre poucas coisas que fazemos agora e que faremos para sempre. Oração é o que somos. Oração é o que somos feitos. E nós faremos isso aqui para sempre. Você tem um emprego eterno. Glória a Deus ou misericórdia? Esse é glória a Deus, hein, irmão? Porque esse trabalho vai ser fascinado por aquele que está assentado no
trono e devolver para Ele a glória, adorar Ele. Esse vai ser o nosso serviço. No reino milenar de Cristo, no reino de Deus, também haverá uma casa de oração. A gente vê aquele texto de Ezequiel que fala sobre aquele templo, né? Que o anjo leva ele e mede o templo Cavara lá e tal. Aquele templo é diferente de todos os outros templos que já existiram, diferente do tabernáculo de Moisés, diferente do templo de Salomão, diferente até do templo de Herodes. É um templo que não houve. E quando Ezequiel ele entra na sala do trono, o que ele vê lá dentro? Assentado num trono. Ele vê um homem que é Deus, chamado de o Filho do Homem, com glória e majestade, e um rio saía do seu trono, e esse rio saía do templo e descia até o Mar Morto, e ele dava vida para esse Mar Morto, e lá voltava a ter peixe, voltava a ter vida. E vocês sabem do porquê Jesus ele é chamado de filho de Davi? Lembra da promessa? A sua dinastia nunca mais terá fim. Jesus ele é herdeiro de um trono, herdeiro de um reinado, de uma dinastia. E aonde é esse reino? Em Jerusalém. Como a Bíblia diz, a cidade do grande rei. Jesus, ele vai descer literalmente do céu e ele vai reinar num reino em Jerusalém. Quando Jesus estiver aqui, se a gente pegar primeiro a gente vai pegar um Uber, né? Vai pegar um Uber, vai até o aeroporto. Do aeroporto a gente vai pegar um avião para São Paulo. De São Paulo a gente vai parar em algum lugar, na França, sei lá. A gente vai fazer uma ligação, a gente vai até Israel. Chegando em Tel Aviv, a gente vai pegar outro Uber. Vai subir até Jerusalém, na cidade antiga, porque tem um monte ali, e aquele lugar é o lugar santo. E um templo vai ser reconstruído ali. E neste templo, Jesus vai se assentar num trono, e ele vai governar as nações. Em Salmos 139, se não me engano, diz que a lei sairá de Sião e governará o mundo. A Constituição do Brasil vai por água abaixo. A Constituição de todos os outros países vão por água abaixo, porque esta Constituição será levantada acima de todas as outras. Ezequiel, ele viu o futuro. E dentro deste templo existirá adoração, e turnos, e música, intercessão, adoração. Mas por quê? Porque toda vez dentro da sala do trono tem música, tem intercessão, tem orações? Porque quando a gente olha para Apocalipse 4, a gente vê que dentro da sala do trono de Deus no céu, que também existe um templo lá, existe também um tabernáculo celestial lá, onde a gente vê em Hebreus, onde a gente vê em outras passagens da Bíblia. E quando a gente olha para lá tem música, lá tem adoração, lá tem intercessão. E essa é a aula que a gente vai ter amanhã. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. A gente vai olhar para a sala do trono e vai entender por que o tabernáculo de Davi foi do jeito que foi. Por que Davi instituiu músicos 24 horas para orar por dia, para interceder e para cantar, para ter música. Porque na sala do trono de Deus no céu também é assim. E é por isso que na sala de oração a gente mescla música e oração. Porque na sala do trono tem música e oração juntas. E a gente pega alguma das características que existe na adoração no céu e aplica na terra.
aplica nos nossos turnos, para que a gente se comunique com Deus de uma forma que o agrada. Deus ama a música. Isso é muito belo. Bom que a gente gosta. Tu também, né? Espero que você goste, porque no céu vai ter música também. Gente, perguntas agora. Ainda temos tempo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gilmar foi embora, mas o Thiago está aí. Pode. Ah lá. Quem eu falei que estava bolando uma pergunta cabeluda? Pode falar. É o Vinícius. Vamos lá. Se depois que Jesus voltar e todo o governo dele for estabelecido na terra, o que vamos orar? Eu anotei. Você queria uma pergunta difícil, né? Não queria não. Não queria uma pergunta difícil. Bom, ele perguntou alguma coisa relacionada à escatologia, que não tem nada a ver com a aula, mas tá bom. mas tá bom. Bom, no tabernáculo de Davi existiam alguns tipos de oração, né? Por quê? O John Piper, ele usa um exemplo muito bom e muito prático, que é a mesma coisa que a gente leu aqui. Lembra que a gente ora o que Deus quer e Deus move as coisas? O desejo de Deus, antes da volta de Jesus, é fazer algumas coisas na terra, né? E o de John Piper, ele fala que a oração dos santos é como se Deus ele desse um martelo na nossa mão, ele colocasse um prego em cima da madeira e ele dissesse, bate. Lembra que em Sofonias diz que Deus não faz nada na terra antes de comunicar isso para os seus amigos, os profetas. Deus escolheu em sua soberania e graça executar o seu plano na terra através dos homens. Deus escolheu um homem chamado Abraão. Antes disso, ele escolheu um homem chamado Noé. Depois ele escolheu um homem chamado Abraão. Depois ele escolheu um homem chamado Moisés. Depois ele escolheu um homem chamado Davi. Depois ele mesmo desceu aqui e se fez homem, e Jesus concluiu toda a obra redentiva de Deus na terra. Então Deus teve amigos nesse processo que liberaram a vontade e o cumprimento do plano de Deus na terra. E da mesma forma, nós, como igreja, também somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo na terra agora mesmo, e daquilo que Jesus fará. Então hoje a gente ora da mesma forma que no tabernáculo para que a vontade de Deus se cumpra. E muitas vezes, e na verdade também, né, pelo menos as coisas escatológicas, a vontade de Deus em alguma parte vai se aplicar a juízo. Então nós iremos orar para que Deus libere juízo e o juízo virá. Em Apocalipse 8 diz que diante do trono de Deus tem uma taça de incenso. E diz que o incenso são as orações dos santos. E diz uma parte lá que vai ter um momento na história de que o anjo vai pegar essa taça, que vai estar caindo incenso para fora de tão cheio, ele vai botar fogo nessa taça e ele vai jogar na terra assim, ó. Ou seja, as orações dos santos que estão sendo acumuladas por milênios vão ser respondidas de uma vez só, assim, ó. Bum! Deus, libera o seu reino. Deus, nós queremos ver a sua glória. Nós queremos que o Senhor governe. A gente está orando isso há muito tempo. Vai ter uma hora que Deus vai... Deus, faça a sua vontade. E a gente vê que a vontade de Deus é liberar juízo sobre o pecado e sobre aqueles que não estão de acordo com o seu mandamento, os seus mandamentos. E a gente também consegue enxergar que no reino de Deus, por incrível que pareça, não haverá pessoas salvas.
porque nós iremos governar, não vamos? Jesus disse que nós iremos nos assentar em tronos para governar junto com Ele, que vai estar governando em Israel, em Jerusalém. Mas a gente vai governar sobre quem? Se pelo menos nós, acredito eu, espero, todos nós aqui somos salvos. E nós iremos estar reinando lá. Jesus vai reinar sobre toda a terra, né, sobre todos os países. E diz que antes do reinado de Jesus terminar, Satanás ele vai enganar as nações para conspirar contra Jesus mais uma vez. Também a gente consegue ver que a árvore da vida, que fica no jardim, que fica na praça da cidade santa, na Nova Jerusalém, onde Deus mora, ela serve para a cura das nações. Mas vai curar quem, se a gente já está salvo? E não vai ter mais doença, não vai ter mais pecado? Vai curar aqueles que não são salvos, que estão ainda no reino de Deus. Então a gente vai governar sobre esses povos, né? Então, com base nisso, eu acredito que a gente vai orar a mesma coisa. A gente vai adorar aquele que está assentado no trono, governando, porém vai ser diferente, porque a gente vai estar olhando para Ele. E Ele vai estar olhando para nós, com os olhos bem abertos, e caraca, vai ser incrível. E a gente vai também interceder pelo reino, a gente também vai pedir para que a vontade de Deus seja manifesta, mesmo assim, mesmo Jesus estando lá, né? Então eu acho que pelo menos no reino de Deus, que é a ênfase que você deu, vai ser assim. Agora, no novos céus e nova terra, quando tudo já tiver passado, né? Quando o último julgamento for dado, né? Quando Deus ele julgar aqueles que não são salvos, né? E condenar eles eternamente ao inferno, aí lá eu já não sei, cara, mas lá eu não sei, cara, porque é bom lembrar que você já foi julgado, não vai ter julgamento sobre você. Lembra, você foi redimido pelo sangue do Cordeiro, o papel da sua dívida foi rasgada diante de Deus, e Deus deu o papel de Jesus para você. Então, seu julgamento já foi feito, não vai ter julgamento para você, você já foi salvo, se você for salvo, né? Mas agora, você vai receber um julgamento de galardão, você vai receber recompensas no reino vindouro. Beleza? Mais alguma pergunta? Uma fácil agora. Gente, eu falei um monte de coisa que não estava na apostila. Se vocês quiserem ler, depois ia ser muito bom. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu não vim ontem, então eu acho que eu perdi alguma coisa aí. Mas eu fiquei na dúvida se eu entendi direito o que você quis dizer quando Paulo fala que nós não somos templo do Espírito Santo individualmente, mas como igreja. Uhum. Eu achei que faz sentido, mas aí eu fiquei na dúvida, como que eu individualmente posso fluir nos dons do Espírito se eu não estiver reunido na igreja, mas de repente em algum momento do meu trabalho, em algum momento na faculdade, eu puder fluir esse dom espiritual, como que seria isso? Se você pode fluir fora do ambiente de igreja? Legal, muito boa pergunta, eu amo os dons espirituais. Bom, o que eu quis dizer que você não é o templo do Espírito Santo é porque quando Paulo ele fala à igreja, ele se comunica à igreja, ele diz: vocês não sabem que vocês são o templo, né? Então, todos nós juntos formamos esse templo. Você precisa dos seus outros irmãos para construir essa casa, onde Deus vai descer e vai morar. Então, nós sozinhos, né? Nós não constituímos a casa de Deus. Você sim é a habitação de Deus sozinha, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Mas agora o cumprimento desse desejo de Deus de construir uma casa para si só é possível em comunidade. Por isso que esse povo que diz aí que a gente chama, né, de desigrejado, os caras estão tudo errado.
biblicamente falando, porque em Hebreus 11, 25 tem uma recomendação muito forte para a gente congregar, né? A gente tem que congregar, e a gente precisa dos irmãos para muitas coisas, inclusive até mesmo para os dons espirituais. Os dons espirituais, dos 9 dons, apenas um dom é para si mesmo, todos os outros é para o próximo. Se você quer fluir em poder, se você quer ver a glória de Deus acontecendo através de você, é para o outro, é para servir o outro, é para amar o outro. Agora, os dons, eles também podem servir como sinais para os pecadores, né? Isso também não quer dizer que a gente não pode ter uma palavra para alguém que não é salvo. O Espírito Santo pode sim revelar alguma coisa que está acontecendo com o irmão, com uma pessoa, que não é salva, e acertar, e ser algo de Deus, né? Porque até mesmo em Coríntios, fala que quando os irmãos estiverem profetizando uns aos outros e alguém que não é salvo entrar dentro da reunião, os desejos e as intenções do seu interior serão reveladas, e essa pessoa vai cair de joelhos e ela vai reconhecer que Deus está no meio da igreja. Então é algo muito forte, como um testemunho, né, para aqueles que estão de fora. Então pode sim, pode fluir dentro quanto fora, porque Deus, ele não se encaixa ele não cabe em caixas. Deus faz o que ele quiser, a hora que bem entender para ele, e a gente muito bem sabe disso, e já teve experiências com Deus, acredito que a grande maioria nesse sentido, né, de ver Deus se movendo de uma forma que, tipo assim, nossa, surpreendente, né? Mais perguntas? Onde estão os obreiros perguntando aí alguma coisa? Vocês têm maior responsabilidade. Chega aí, Tiagão. Mais pergunta? Pode perguntar do milênio, pode perguntar do reino vindouro. A gente deixa. Vem perto, vem perto. Preciso de você, irmão, para construir a casa de Deus. Amém. Mais ninguém? Então beleza. Terminamos, só passamos 1 minuto só da aula. Gente, então só para finalizar mesmo, amanhã então a gente vai ter o estudo sobre os fundamentos da adoração no céu. Então a gente vai olhar para o que está acontecendo no céu, e a gente vai aprender a reproduzir isso na terra, e o porquê a gente deve olhar para o céu, ser fascinado pelo céu. Quero ver se amanhã eu também consigo falar sobre a Nova Jerusalém, que é a cidade santa onde Deus mora, né? E essa cidade santa e que Deus vai vir de volta com ela para a terra, e a gente vai ver tudo isso também, tá bom? Então espero que vocês se animem. Vou usar bastante a apostila amanhã, a gente vai seguir certinho, tá? Eu prometo. E é isso. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, por favor? Obrigado, Estevam. Deus abençoe. Gente, tem alguns recados rapidinho. O primeiro deles, eu quero incentivar vocês mais uma vez a participar das 24 horas de oração. Cara, nós vamos conseguir aplicar tudo que nós estamos aprendendo aqui num dia único para nós como igreja, como falo em relação à Vineyard, né? Vineyard de Bauru. Então nós vamos conseguir aplicar tudo isso de uma forma muito prática, de uma forma muito estabelecida já, para poder fluir da melhor maneira possível. Então vocês estão convidados a participar conosco. No final ali, Amanda junto com o pessoal da equipe, eles vão estar pegando o nome de vocês que têm desejo de participar desse dia. Então, por exemplo, a Amanda, ela é responsável pela intercessão da B-Hop. A Maju e a Bia são responsáveis pela parte de mídias. O Luke e a Maju são responsáveis pela parte de adoração.
Então nós temos momentos, setores na B-Hop, atuações na B-Hop, para poder fazer fluir e funcionar da melhor maneira possível. Então eles estarão lá no fundo, pegando o nome de vocês que querem participar. Então vocês estão convidados a dar o nome para eles, beleza? Segundo recado, lá no fundo também tem alguns livros que falam sobre os temas que foram abordados hoje, dos temas que foram abordados ontem, dos temas que serão abordados nos próximos dias. Então vocês também podem alugar um livro ali que é da igreja mesmo. Alugar no sentido assim, você não vai pagar por isso, não é isso? Você pode emprestar, como uma biblioteca mesmo, tá? Então a Bia vai estar lá no fundo, pegando os nomes também de quem deseja emprestar um livro da igreja, tá? Vocês terão 2 semanas para poder ler esse livro. Pode, de repente, prorrogar o prazo, não tem problema. Beleza? O terceiro recado, a gente recebeu muitas perguntas ontem sobre a questão da apostila. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona. Nós estabelecemos um prazo de inscrição até o dia 4 de julho, porque nós tínhamos que fabricar as apostilas e teria uma quantidade certa, né, de pessoas que, enfim, iriam conseguir receber até o dia do curso. Então, nós não conseguimos estender as apostilas para as pessoas que se inscreveram após o dia 4. Então, por isso que não são todas as pessoas que estão conseguindo pegar a apostila. Tudo bem? Quem pegou a apostila e, consequentemente, o certificado são pessoas que se inscreveram antes do dia 4. Tudo bem? Beleza. Gente, então, acho que é isso. Hoje vai ter um cachorro-quente especial que a Amanda fez para vocês. Vamos orar? Fica de pé? A Maria Fernanda está fazendo aniversário. Quem que é a Maria Fernanda? Quantos anos? 25. Maria Fernanda, Deus abençoe. A gente vai orar por você. Você pode vir aqui na frente, por favor? Pessoal, então só lembrando, amanhã às 7h30, nossa terceira aula. Tudo bem? Esperamos vocês aqui. Estenda suas mãos para a gente orar pela Maria Fernanda. Senhor, nós oramos pela Maria Fernanda nesse dia, completando mais um ano de vida. Que o Senhor esteja com ela nesse novo ano, Jesus. Que o Senhor esteja com ela nesse novo ciclo. Nós oramos para que o Senhor dê a ela muitos anos de vida, que o Senhor possa abençoar a casa, que o Senhor possa abençoar a família em nome de Jesus, que o Senhor dê para ela um dia especial, Deus. Obrigado também pelas pessoas que estão aqui, obrigado por esse curso, por essa aula, obrigado pelo nosso lanche, obrigado por todas as coisas que o Senhor preparou até aqui. Que tudo isso seja sempre para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Até amanhã e o lanchinho.